Vamos rezar. Vamos levantar as mãos. Enquanto eu quero que você reze e leve as suas mãos para o céu. E nós vamos pedir: Senhor, estenda a tua mão e toca. Põe a tua mão e cura. Escute esse grito. Estenda a tua mão E toca. Põe a tua mão e cura. Vem, Senhor, tocar em mim. Preciso tanto ser curado. Basta apenas teu querer, para que eu seja teu milagre, Senhor. Estende a tua mão. Sim, estende e Você sabe que eu estava no rádio fazendo o programa, rezando, e Deus me colocou essas duas palavras. Quem acompanhou o rádio? E Deus colocou: estende a tua mão e toca. Põe a tua mão e cura. Repita comigo: estende a tua mão e toca. Põe a tua mão e cura. E Deus me deu essa palavra que virou melodia. É presente de Deus. E eu queria que, enquanto você vai voltando para os lugares, eu quero que você vá rezando comigo isso. Quem quer que o Senhor estenda a sua mão sobre você? Quem quer? Mas não é só a mão que estende, é a mão que estende e toca. Ele põe a mão e cura. Vai voltando para os lugares, por favor. Estende a tua mão e toca. Põe a tua mão e cura. Vem, Senhor, tocar em mim. Preciso tanto ser curado. Basta apenas teu querer, para que eu seja teu milagre, Senhor. De pé onde você estiver. Estende a tua mão e toca. O que você quer que o Senhor toque na sua vida? Põe a tua mão e cura, Jesus. Vem, Senhor, tocar em mim meus ressentimentos. Preciso tanto ser curado. Basta apenas teu querer, para que eu seja teu milagre, Senhor. Clamo por teu poder. Clamo por teu poder. Clamo a tua graça. Diga: peço a tua graça. Creio em tua promessa. Age em mim, Senhor. Mais uma vez, vai. Clamo por teu poder. Me ajuda com a letra aí. Peço a tua graça. Peço a tua graça. Creio em tua promessa. Age em mim, Senhor. Age em mim, Senhor. Age em mim, Senhor. Por favor, mais uma vez, diga a letra. Clamo por teu poder. Clamo por teu poder. Peço a tua graça. Peço a tua graça. Peço a tua graça. Creio em tua promessa. Creio em tua promessa. Age em mim, Senhor. Age em mim, Senhor. Filho, só na voz, por favor. Vai sentar, filha. O que eu te ofereço é mais que uma foto. Eu te ofereço minha oração. Creio em tua promessa. Quem está aqui para ser curado em Deus? Quem está aqui para sair com o coração lavado em Deus? Então eu quero que você põe peso nessa palavra. Clamo por teu poder, bem forte. Clamo por teu poder. Peço a tua graça. Creio em tua promessa. Age em mim, Senhor. Abra
tua voz e clame: Senhor Jesus, eu clamo por teu poder, eu clamo por tua graça, e peço, Senhor, ser curado nos meus ressentimentos, nas minhas tristezas, na minha revolta contra Deus, na minha inconsciência, nas minhas frustrações. Eu peço ser curado, Senhor, nas minhas revoltas, nos meus ateísmos. Se você nesse momento é uma das pessoas que não consegue porque Deus levou um parente, ou porque você tem alguém dentro de casa que está com câncer, se você não consegue explicação, mas no fundo está revoltado contra Deus, tem muita gente que não tem coragem de dizer, mas às vezes no seu coração há uma briga com Deus, porque não aceita o sofrimento. Porque, Pai, a pessoa é tão má, a pessoa é injusta e está melhor do que eu. Eu quero tocar na ferida. Se você quer ser curado em Deus, você tem que se debruçar sobre isso. Por que, Pai? Por que, Deus? Eu casei certo, casei virgem, foi meu primeiro namorado, fiz tudo certo, e por que deu errado? Por quê? Por que, Senhor? Eu tenho rezado tanto e a resposta não vem. Por que eu fiz tudo para minha família ser de Deus e hoje não é? Quem se identifica com essas perguntas? Por que minha vida não dá certo? Eu creio em tua promessa. Então você vai ter que rezar. Você vai ter que, levanta a tua mão e reza. Padre, eu não sei rezar em línguas, não importa. Eu quero que você reze o que você sabe, aquilo que está no teu coração. Padre, a palestra vem depois, já está acontecendo. O mais importante é a tua abertura para Deus. Se você não se abre para Deus, minha palavra não vai no teu coração. Abra tuas mãos, levanta tuas mãos, abre tua alma, abre tua voz. Senhor Jesus, toca aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, Senhor. Há tantas coisas não explicadas, há tantas coisas não assimiladas. Os teus desígnios, Senhor, teus desígnios, a tua imensa providência não é assimilada, porque a tua ciência é tão alta. Clamo por teu poder, peço a tua graça, peço tua graça. Creio em tua promessa, mesmo que eu não compreenda. Eu não compreendo, Senhor, eu não compreendo, mas eu tenho fé. Diga isso: eu não compreendo, mas eu tenho fé. Eu não entendo, mas eu tenho fé. Eu não entendo, mas eu tenho fé. Quem gostaria de ter um dedinho de prosa com Deus para fazer uma pergunta para Deus? Eu também. Estende a tua mão e toca. Põe a mão sobre a pessoa que está do teu lado. Põe a tua mão. Põe sobre mim, Sidney, por favor, eu preciso. De novo. Estende a tua mão e toca. Vem tocar, Senhor. Põe a tua mão e cura. Estende a tua mão, estende e toca, vem tocar, Senhor, tuas mãos, Senhor. Vem curar, Senhor. Tem uma pessoa aqui que ela está se perguntando por que ela teve aborto espontâneo. Eu não vou pedir para a pessoa levantar a mão, mas se ela sentir, pode soltar as mãos e sentir vontade, diga: sou eu. Tem uma pessoa aqui, ela está com
uma camiseta branca, e ela fez tudo o que pensava ter feito para ser feliz no matrimônio, e ela está sozinha, e ela está se perguntando por quê. Se quiser se pronunciar, pode pronunciar. Tem uma pessoa que foi confirmado que ela está com câncer. É você? Olha, levanta a mão, se quiser. Preciso tanto ser curado. Vai, ministério, comigo. Preciso tanto ser curado. Preciso tanto perdoar. Preciso tanto perdoar. Ser perdoado. Ser transformado. Ser transformado, meu Senhor. Peça para Deus. Preciso tanto ser curado, restaurado, Senhor. Perdoado. Eu preciso ser perdoado. Podem sentar. Preciso tanto, eu preciso ser curado por teu amor, Senhor. Eu digo isso porque nós estamos no momento de perdoar, Senhor, os ressentimentos. E Deus me colocou nessa pregação que eu vou ter primeiro que pedir perdão ao Espírito Santo e a Deus, porque é um tema, um dos mais difíceis. Peço perdão a todos os professores de Teodiceia. Peço perdão a todos os professores de teologia sistemática, a todos os doutores, porque eu sou apóstolo, e às vezes o apóstolo não tem o magistrado, e o que eu tenho que falar hoje é um assunto que necessariamente é preciso recorrer ao doutor Angélico, até os grandes escritores, teólogos, professores e doutores de universidades renomadas, que quando me chegou essa palestra eu fui estudar, e grandes homens de prêmios, de honoríficos, dizem: aqui recorro ao doutor Angélico São Tomás de Aquino. E me vem, desde que eu comecei, uma imagem, se vocês lembrarem, Papa Francisco, meu Deus, que unção, mas eu não gosto, não admito que falem mal do Papa Bento XVI, que foi o primeiro, que inaugurou um programa na Itália, que permitiu que várias crianças lhe fizessem pergunta em pessoas, vocês lembram disso? Pela Páscoa. Um homem catedrático, gente, um dos maiores teólogos da atualidade, Bento XVI. Um homem que escolheu o nome Bento, Benedicto, por causa de São Bento, para vir trazer luz para o mundo sombrio. A sua teologia é uma das natas das natas, uma suma. Eu digo isso com peso. Papa Francisco, Deus suscitou na hora certa do momento certo. Papa Francisco, uma dádiva do Espírito Santo. Mas Bento XVI deixou um alicerce teológico e doutrinal inextinguível, só pode ser do Espírito. E quando estava esse homem sentado na cátedra, e vem uma japonesinha, eu sou muito fácil de me emocionar, não sei porquê,
sou grande no tamanho, coração mole. E aquela menina pergunta: Papa, por que as crianças nascem umas cegas? Por que Deus permite que umas crianças nasçam sem braço, deficientes? Vocês lembram desse fato? E o Papa, o grande catedrático, o grande, ele se abaixa e diz: eu não sei. Preciso tanto ser curado, preciso tanto do Espírito Santo. Essa nota musical saiu numa hora da minha agonia. Preciso tanto do Espírito Santo. E é sobre isso que vamos falar. Eu já introduzi o tema. Existem muitas pessoas que estão revoltadas com Deus na atualidade, e muitos de nós nem admitimos que nós precisamos passar por um processo de perdão de Deus. Ô Padre, cuidado, eu perdoar Deus? Como assim? Sim, você vai entender. Esses dias eu corri o risco de fazer uma homilia, e as pessoas cortaram como querem, interpretam como querem, mas eu tenho responsabilidade como sacerdote do que falo. Nós estamos vivendo um momento em que nós temos vários tipos de pessoas, e é preciso perdoar Deus, não porque Deus seja merecedor ou precise de perdão. Nós precisamos perdoar a nossa imagem falsa de Deus, daquilo que nós criamos sobre Deus e que não condiz à verdade. Então é isso que precisa ser perdoado, porque Deus é sumamente bom, Deus é sumamente misericordioso, Deus é sumamente bondade. E eu quero usar uma palavra que você vai ter que ouvir várias vezes, chamando providência de Deus. Você grave essa palavra, a providência de Deus, que é, acima de tudo, bondosa, sábio e imutável. Escreva isso. Eu já vou para a palavra de Deus, mas eu preciso distinguir isso. A providência de Deus, ela é sábia. A providência de Deus é bondosa. A providência de Deus é imutável. Repita isso comigo. A providência de Deus é bondosa. Repita. A providência de Deus é bondosa. Não me convenceram. Tem que assimilar. A providência de Deus é bondosa. A providência de Deus é bondosa. A providência de Deus é sábia. A providência de Deus é sábia. A providência de Deus é imutável. A providência de Deus é imutável. Tomemos o texto, Marcos capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, perdão, eu me equivoquei, Mateus, tá? Mateus 11, 25. Naquele tempo, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e inteligentes, e as revelastes aos pequeninos. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu, Senhor da terra,
Porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai. Sim, Pai. Sim, Abba, Paizinho. Porque foi do teu agrado. Meu Pai entregou tudo a mim. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas vidas, porque a minha carga é suave, o meu fardo é leve. Pai, Pai, diga comigo, Pai, Pai, Abba, Paizinho, Paizinho, Paizinho do céu, Paizinho do céu, eu te louvo e te agradeço. Paizinho do céu, Paizinho do céu, porque escondeste essas coisas dos sábios porque escondeste essas coisas dos sábios e as revelastes aos pequeninos. e as revelastes aos pequenos. Paizinho do céu, Paizinho do céu, eu te louvo e te agradeço, porque és o meu Pai. porque és o meu Pai. Filhos queridos, esse texto, pelo menos algumas vezes, 3, Jesus fala Pai. E nós somos chamados a nos relacionar com esse Deus como Pai, Paizinho, Abba. E aqui eu peço, por favor, não vamos com tanta razão, não que a dispensemos, mas vamos com o coração. Abba, Paizinho. Nós somos chamados a uma relação paterna, filial com Deus. Nós somos chamados a ir com uma disposição diante de Deus, de quem sabe que a sua providência, o seu pensar sobre o homem, o seu querer sobre nós, o seu plano criatural, aquilo que ele pensou para todo ser humano, para todo homem, para toda mulher, isso é um ponto de partida, é uma chave fundamental para entender o próprio sofrimento, para entender a dor, para entender as nossas fragilidades, para entender as nossas limitações e que vamos carregar para a vida inteira. Nós somos chamados a olhar para esse Deus na sua providência bondosa, sábia e imutável. Deus é Pai, e na sua providência Ele é, eu falei 3 atributos, diga comigo, bondoso, sábio, e imutável. Esse Pai, na sua providência, e o seu pensar para o homem é de forma bondosa, sábia, imutável. Gravou isso? Quem é Deus para você? É Pai. E esse Pai tem uma providência. Eu digo isso e enfatizo isso, porque é a partir daqui que discorre o que é que Jesus disse. Eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e as revelastes aos pequeninos. Quando eu falo de perdoar Deus, existem vários tipos de experiências negativas que as pessoas
fazem de Deus, pelo menos pensam que é de Deus, mas não é. É crescente o número das pessoas indiferentes a Deus, porque tem uma imagem de que Deus é algo inacessível, como se Deus não se importa com a realidade humana. Isso na verdade é uma heresia, é um deísmo. É como se Deus tivesse feito a humanidade, feito a criação, e Ele não interfere. Não é real. É como se Deus ficasse assistindo as coisas de camarote. O homem morre, o homem nasce, as guerras vêm, o Iraque continua em guerra, existe o Ebola surgindo, existe o HIV diante de nós, e Deus não se comove. Isso não é real. Deus se compadece da humanidade. Deus se compadece de nós. O grande problema é que essa imagem falsa cria as pessoas indiferentes. Bom, se Deus está distante, se Deus está além, então Ele não se importa comigo, porque eu haveria de me importar com Ele? Segundo, nós precisamos reeducar, repensar. Essa imagem que nós temos de Deus é uma imagem equivocada, culpando Deus de tudo que acontece conosco. Os nossas tempestades, as nossas inquietudes, que tudo que acontece de errado na minha vida interior ou na minha vida exterior, o culpado em primeiro grau, o que nós falamos é Deus. Um casamento mal resolvido, uma separação, qual a primeira tendência que nós temos é culpar? É o emprego que vem, ou o desemprego que permanece, um câncer que vem em nossa vida. E desculpe, eu vou tocar num tema delicadíssimo. Uma criança que vem mal formada. Eu pedi licença aos grandes teólogos. Isso não é fácil. Comecei dizendo que o Papa disse, eu não sei. E nós culpamos uma criança que nasce com anencefalia, uma criança que nasce com uma deficiência de um braço, de uma perna. Nós culpamos a Deus. Então que Deus é esse? Que Deus é esse que é bom e permite? Você percebe como o tema é complicado? E eu não vou conseguir abordar tudo. Mas essa culpa em Deus nos faz, no fundo, e isso provoca em algumas pessoas até uma certa raiva, desculpa a palavra, mas é isso. Uma raiva, então é melhor não seguir a Deus? Então, que Deus é esse? Eu prefiro não tê-lo como Deus. Depois, existe algo que precisa ser curado e distinto. Quando nós confundimos até a própria religião com Deus. A igreja, eu acredito, católica, apostólica, romana, eu acredito piamente naquela frase, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu acredito que essa igreja católica, apostólica, romana, foi desejada no coração de Jesus Cristo. Quem crê nisso? Quem acredita que essa igreja é de Deus, assistida pelo Espírito Santo? Mas às vezes a experiência que uma pessoa faz com um membro da igreja ou uma comunidade da igreja pode levar à frustração. Às vezes, num determinado momento, eu vejo isso muito em casamento, às vezes em batizado, ou às vezes num atendimento, a pessoa encontra um padre que não está bem naquele dia. Gente, padre é ser humano. Como tem dias que você não está bem,
Às vezes o sacerdote não está bem por algum momento, uma enxaqueca, uma labirintite. Esses dias eu estava com labirintite, porque o que provoca é muito óculos, o que me provoca às vezes tensão, e às vezes eu estava me segurando e vi uma pessoa com um problemão, e você tem que dizer: filha, eu te acolho, eu rezo por você, mas eu não consigo prestar atenção. Às vezes numa situação dessa, a pessoa sai revoltada. E qual o erro? É uma decepção humana, pontual. Ou às vezes você queria casar, você queria ter feito batizado, não teve oportunidade. Ou na hora que alguém estava morrendo, você não teve assistência de um sacerdote, porque não encontrou. E você transfere essa frustração humana, afetiva, de uma pessoa, de um caso, para Deus. O teu problema não é que você não ama Deus, e muitos confundem isso. Teu problema não é com Deus, são com os homens que o representam, que deveríamos ser sempre solícitos. Isso não tira as nossas verdades, isso não tira nosso processo de conversão diário e da igreja, de ser sempre acolhida, de ser saída, mas nós temos que corrigir isso. Por que eu estou dizendo? Primeiro, tem muita gente que coloca Deus num lugar onde Ele não está. Segundo, que culpa Deus de coisas que não lhe competem. Terceiro, que confunde experiências negativas com a religião, com servos de Deus, com a pessoa de Deus. Quarto, precisamos perdoar e também fazer uma experiência às vezes diferente. Por mais que a palavra pai, Abba, é a mesma que usamos para o pai biológico, existem situações em que a nossa experiência paterna é negativa. Um pai omisso, um pai bravo demais. Não vamos julgar os pais, mas grande parte de nós, às vezes tivemos uma experiência com o nosso pai que não foi satisfatória. Às vezes fruto da educação, às vezes fruto da sua realidade, fruto dos seus próprios traumas. Um pai que bateu, um pai que foi mulherengo, às vezes um pai que só viu o trabalho, e de repente você vai falar: Pai nosso, ou você vai dizer Pai do céu, mas te vem a referência do pai que você teve ou que você não teve. Compreende o que eu estou dizendo? Quem compreende, levante a mão, para ver se você está prestando atenção. É um quarto elemento que precisa ser curado. Eu preciso ser curado. Como é que é? Eu preciso ser curado. Precisa. Porque a tua experiência negativa aqui interfere em Deus. Um pai que sempre te disse não. Um pai que constantemente pegava a vara e te punia. Isso precisa ser curado. Eu falava, é tão presente esse ateísmo crescente, é tão preocupante. A pior forma de ateísmo é a indiferença, nessa fábrica de ateus chamada cursinho e faculdade, que eu não sei o que os professores estão fazendo. Eu falo e meto a boca mesmo. Se você não tem nada para acrescentar nos jovens, pelo menos não acrescente o ateísmo. Filhos amados, é um problema seríssimo isso. Isso precisa ser curado em mim e em você. Por quê? Você compreende aquilo que eu disse? Deus quer a guerra no Oriente Médio? Ou Jesus me chicoteia? Quer? Deus quer a fome na humanidade? Deus quer políticos tão safados e corruptos? Eu não estou generalizando, mas é a grande maioria. Deus quer que vivamos no pecado? Lembremos, Deus não autorizou ninguém a pecar. Deus quer
que nós vivamos mendigando afeto? Não. Deus quer que sejamos infelizes? Então por que você culpa tanto a Deus? Por que o nosso dedo está sempre voltado para Deus, o culpando de todas as nossas infelicidades? Por quê? Porque nós colocamos Deus no lugar errado. E aqui eu aprofundo algumas coisas importantes. Vamos, quem está fazendo a leitura orante de Jó comigo no rádio? Gente, é impressionante, né? Eu recebi a ligação de um padre, e esses dias acabei recebendo a visita de um arcebispo, na verdade, e com outra pessoa, e me disse assim: parabéns pela coragem de fazer a leitura orante no rádio diária de Jó. Está bagunçando a cabeça da gente? Está ou não está? Se está, ótimo, você está prestando atenção. Se você soubesse o trabalho que está me dando, eu estou lendo 3 livros de Jó: O Sofrimento, O Mestre da Paciência e O Homem das Queixas. 3 catatais assim, para poder dar aquelas mensagens, porque Jó está me dando trabalho, da sua dor. Porque sabe, o que é que está em questão? A questão é o seguinte: vamos falar do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, preste atenção, no Antigo Testamento, qual era a ideia que se tinha? Um homem que tivesse bens, um homem que tivesse saúde, um homem que tivesse uma enorme quantidade de filhos, era uma pessoa abençoada por Deus. Era assim. E segundo, uma pessoa que sofresse, uma pessoa que adquirisse uma lepra, uma pessoa estéril, que não tivesse filhos, uma pessoa que tivesse problemas econômicos, era uma pessoa amaldiçoada por Deus. Vou repetir. É importante isso, que chama-se teologia da retribuição. É a lei de talião que fazemos com Deus. Qual que é a lei de talião do Antigo Testamento? Olho por olho, dente por dente. Você furou meu olho, eu vou furar o teu, Sidney. Jesus já aboliu, não aboliu? Jesus também faz a abolição da lei de talião com Deus. Como assim, padre? Explica melhor. Que a lei é assim: Deus age conforme eu ajo. Então, se do jeito que eu trato Deus, Deus me trata. Isso estava no Antigo Testamento. Então, e cuidado, e vocês vão ver o que eu estou dizendo, que no caso se tinha essa ideia: uma pessoa que não era boa na sua essência, não era justa, temente a Deus, a propensão de ela ter dificuldades, doenças, e não se dar bem economicamente, então pobre era sinal de maldição. Uma pessoa que era bem sucedida, uma família equilibrada, era sinal de... Jó começa a questionar, é o primeiro livro, se não o primeiro livro que questiona isso. É impressionante que o livro de Jó foi escrito 500 e pouco antes de Cristo. E é um período que no mundo começa a surgir, por exemplo, ele é concomitante a Buda. Mas eu não estou aqui para falar de budismo, nem tempo tenho, nem quero, que eu acho que tem coisa muito mais importante para fazer. Mas Jó é o primeiro que questiona. Jó era um homem justo? Se você lê Jó, e eu estou fazendo isso no rádio todo dia, explicando, às vezes me dá um trabalho danado, mas eu estou explicando. Começa assim: Jó era um homem temente, um homem religioso, um homem piedoso, um homem justo. E o que ele tinha? Uma quantidade enorme de camelos, uma quantidade enorme de animais, e de repente, do dia para a noite, 4 coisas aconteceram: perdeu os camelos, perdeu o boi, perdeu a colheita e perdeu os filhos. E a mulher falava: está vendo, seu infeliz? Você disse que era justo para Deus, grande coisa que você fez para Deus. Vai, blasfema. Depois vem o amigo Elifaz, depois vem o outro amigo, e Jó disse: não,
eu sou justo. Eu sou justo. Então ele começa a fazer um questionamento. Os que são doentes, a doença é maldição de Deus? Oh, não senti firmeza. A doença é castigo de Deus? Então por que Deus permite que tanta coisa ruim acontece? Se Deus é bom e é imutável, adianta rezar? Para quê? Para quê? Por que rezar se nada muda? Se tudo já está diante de Deus, então por que eu vou rezar? Eu sei que a área é minada, mas eu vou entrar. Jesus é impressionante, ele quebra a lei de Talião. Ele mostra que o Pai não age conforme eu me relaciono com Ele, porque Deus é amor. O que me encanta nos Salmos, quando eu faço a salmodia diária, quantas vezes aparece, o amor de Deus é para sempre. Repita isso, o amor de Deus é para sempre. Repita isso, o amor de Deus é para sempre. Meu Deus é Pai. Meu Deus é Pai. E o seu amor é para sempre. E o seu amor é para em sempre. Todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Mesmo no meu pecado. Mesmo no meu pecado. Mesmo na minha fragilidade. Mesmo na minha fragilidade. Ele me ama. Ele me ama. E seu amor é para sempre. E seu amor é para sempre. Eterno e permanente. Eterno e permanente. Jeremias, que é a primeira leitura de hoje. Então por que rezar? Se Jesus quebra a lei de Talião, Ele está dizendo que a mesma forma que eu ajo com Deus não é que Ele age comigo. A lei procura incriminar a pessoa. Nós às vezes criamos um Deus que parece que Ele vive querendo nos incriminar, quando na verdade o Evangelho de Jesus Cristo, que Ele revelou aos pequeninos, Ele proclama para que busquemos o que Deus na sua providência pensa para nós. Gente, presta atenção, vai dizer muito teológico, não, nós temos uma impressão de que Deus é aquele que vive para nos incriminar. Jesus mostra pelo Evangelho que não, que existe um Deus que busca e quer nos revelar o que na sua providência pensou para a humanidade, pensou para a pessoa e pensou na minha vida. Deus é bom e sua bondade é para sempre. Nessa continuidade, eu continuo a dizer, e uma pessoa deficiente, e uma pessoa que teve o casamento estragado, e uma pessoa, como explica? De novo eu volto ao Papa Bento XVI, não sei, mas existe uma chave de compreensão, existe uma chave, uma luz. Gente, acredite, nem tudo nós sabemos. Existe um salmo que diz, a ciência de Deus é grandiosa, que eu não alcanço de tão alto. Nós celebramos Santo Agostinho há poucos dias, o que é, até Santo Agostinho diz, existem coisas que eu não sei dizer, e tudo que falo de Deus é pouco diante do que Ele é. Mas aqui entra um ato de fé. Sempre que alguém me diz, por que o sofrimento? Por que eu sou uma pessoa que rezei tanto na vida? Por que está acontecendo isso comigo? O que eu fiz para Deus que mereça esse castigo? Eu sempre me reporto, o que Jesus fez para merecer morrer na cruz? Jesus curou os enfermos? Todos os enfermos? Não. Jesus reavivou mortos?
todos os mortos. Jesus curou os cegos, todos os cegos do seu tempo. Então Jesus não pode ser tido como milagreiro. Então o sofrimento me parece que é parte da contingência. Santo Tomás de Aquino vai dizer que Deus age no efeito e na causa. Só que na causa, o ser humano também participa com seus atos. Repito, Santo Tomás de Aquino, Deus age nas causas e nos efeitos, mas também na causa existe o ato humano. Então o ato humano também é causa do sofrimento, causa da dor, causa da infelicidade. Existe um antagonismo, existe não vamos com palavra difícil, existe uma rivalidade, uma tensão entre providência divina e liberdade humana. Parece que não se junta. Deus quer que nós sejamos felizes. Deus criou, gente, Deus criou Adão e Eva bonito, perfeito. Adão e Eva eram, dentre as criaturas, o ser mais amado, com os dons preternaturais. O que é que fez a serpente? Começou a denegrir, a destruir a imagem de Deus na pessoa. Ali começou um grande problema, porque parece que a liberdade humana, e é verdade, o mau uso dela é um empecilho para a providência divina. Me veio a imagem assim. Você imagina um oceano, você consegue imaginar um grande rio, vamos dizer um grande rio, eu prefiro o oceano, mas é mais complicado. Um grande rio com um deck. Esse rio é de bênçãos, e cada ato involuntário não, pensado da humanidade, como gênero humanidade, e pessoal com humanidade, eu vou colocando um graveto que faz o dique aumentar. Cada vez que eu me abro à graça de Deus, eu me predisponho, eu tiro um pequeno galho, então a água flui melhor. Sei que alguns vão dizer que isso chama-se platonismo do cristianismo, é como se Deus tivesse tudo pronto lá em cima e Deus fosse derramando. Essa é a resposta católica. Então oração, por que rezar? Não é que eu vou para Deus arrancar algo de Deus, na verdade eu vou lá tirar aquele graveto que me impede que o oceano de bênçãos, o oceano de graças, aquilo que Deus pensou maravilhosamente para mim, se manifeste na minha vida. Compreendeu a oração? A oração é me dispor para receber o melhor de Deus para mim. Repito, a oração é uma disposição, já dizia São Gregório. A oração, por que nós nos colocamos diante de Deus? Não é para mudar Deus, Deus é imutável. Não é para até mudar os desígnios de Deus, porque o desígnio de Deus é extremamente bom. Você entende isso? O que Deus pensou para mim e para você é algo muito bom. Deus não quer ninguém com fome, Deus não quer ninguém com sede, Deus não quer ninguém sofrendo. Mas eu disse que o ato humano também faz parte das causas, até naturais. As nossas ações geram consequências, então nessa área nós podemos prejudicar. Vou dar um exemplo, que aqui corro o risco de novo, mas uma pessoa, uma mãe que é grávida e toma um remédio, e bebe, e fuma, a criança tem uma propensão muito grande de sair com defeito. Porém, não é tão simples assim, porque tem gente que não faz nada disso e a criança sai com defeito. É a hora que se diz, eu não sei, são desígnios de Deus. Depois, existem situações que não vão voltar. Eu acho uma tremenda irresponsabilidade, uma teologia de templo de Salomão, e falo mesmo,
que fica pregando um Deus milagreiro que vai dar conta de tudo. Me perdoe, meus irmãos, mas tem gente que está com câncer, vai rezar e vai morrer de câncer. Perdoe se eu os frustro, perdoe se eu dou um balde de água fria, porque Deus não é o que vem resolver. Jesus curou os cegos, mas não todos, mas aqueles que Ele curou foi para edificação. A questão é como nós vamos lidar com o câncer. Como existe muita gente santa que morre prematuramente, injustamente diante dos homens. E a questão é como vamos lidar com o sofrimento. Qual é a chave? A chave é a cruz. É sempre olhar. E se alguém for estudar Yucat, eu gosto demais Yucat, que tem uma respostinha interessante. Deus se sentiu feliz com a morte de Jesus? Não, senão não era Pai. Mas Ele se agradou de Jesus ter assumido a culpa. Venham a mim todos vós cansados, e eu sou a vossa remissão. Então quando você se perguntar por que os justos sofrem, você pergunta por que Jesus sofreu. Porque servir é oblação, servir é sacrifício. O que é outra palavra de um vocacionado para Deus, se não é um colocar-se a serviço de, assumindo, tome a sua cruz e me siga. Gente, quando Jesus disse toma a sua cruz, vai no lugar da tua cruz. O que Deus pensa para nós é muito bom. A providência divina, por favor, volte a usar a palavra providência divina. Por mais que digo que isso é um platonismo cristão, é essa a doutrina da igreja. E cito para não ficar dito pelo não dito que eu estou inventando moda. A resposta católica para isso é única. Deus, por providência, fará prevalecer a sua vontade, mas Ele providencia as orações humanas. As orações estão na providência pensada de Deus. Então o que é a oração? Santo Tomás de Aquino vai nos ensinar que a oração nem a necessidade de pedir, Deus já sabe, mas quando nós rezamos, o pedir recebereis, procurai e achareis. Quem acredita nisso? Tem que rezar sempre. Significa que Deus é um ser zangado que não quer nos perdoar? Significa que Deus é um ser ridículo que não nos quer dar a graça? O que significa? Que na oração eu vou me trabalhando, eu vou me moldando, eu vou trabalhando a minha vontade, eu vou trabalhando os meus desejos, eu vou corrigindo os meus defeitos, eu vou tendo consciência da minha fraqueza, eu vou me adequando à providência divina, compreendeu? Então o sofrimento é santificante. Jó, os anjos foram diante de Deus. Eu precisaria de mais 2 horas aqui. Precisaria de continuar à tarde pregando isso, porque é muito forte. E Deus pergunta: por onde você andava, Satanás? Eu andava pelo mundo. E Deus disse: você viu Jó, um homem tão piedoso? E Satanás diz: é piedoso? Tira as coisas dele, você vai ver como ele se rebela. Jó não se rebelou. O diabo foi de novo. E Deus disse para ele: você viu? Jó não se rebelou. Manda uma ferida na carne dele, pele na pele. Manda lepra para ele. Nós temos um acusador. Da mesma forma que Deus é providência, que Deus é sábio, é imutável, é bom, nós temos um acusador. Não por acaso, na teologia mais profunda que me encanta, o Espírito Santo é o Paráclito, o defensor. O que o anjo da guarda faz na minha e na tua vida? Ele pega as nossas boas obras e vai diante de Deus nos defender. O que o diabo faz? Eu ando pelo mundo e tento atrapalhar a nossa vida. Diabo não. Gente, o que é que nós temos que fazer? É colocar Deus como suma bondade.
lidar com as nossas fraquezas, lidar com o sofrimento. Ó bendita culpa de Adão do exulta-te. Lidar com a minha fraqueza, com os meus sofrimentos. E quando eu não entender, por favor, quando você não entender, não tiver resposta, não abandone a tua fé. Siga na noite escura da fé firme. Quando você não entender, você vai ter coragem de dizer: Senhor, eu não entendo. Hoje eu não entendo, mas eu me dobro aos teus desígnios. Eu creio na tua providência. E aí que eu digo, se o diagnóstico de um filho teu é de anencefalia, não tire essa criança. Aceite, nem que seja para 1 minuto, 2 horas, 3 dias, 1 ano, os desígnios de Deus. Se vem um câncer na tua vida, nunca diga: isso é castigo de Deus. E nem fique se perguntando: por que comigo? A resposta vai ser: Senhor, como que eu vou lidar para que esse ato humano, essa natureza humana, eu possa tirar algo santificante? Eu sei que muita gente está me acompanhando aqui e teria resposta simples para tudo isso, porque eu deixei muita pergunta e eu pedi perdão aos grandes mestres, doutores angélicos de ontem e de hoje, porque não é fácil. Mas Jesus também não disse tudo. Jesus não disse tudo, tanto que quando ele ia dizer algo complicado, ele usava de parábolas. Tanto que eu estou trabalhando numa obra de parábolas, e a parábola é, na verdade, a falta de consciência, de inteligência humana, que é limitada, forma, espaço, tempo, e Jesus precisava usar alegoria, comparatismo, precisava usar: o reino dos céus é como? Não dava para explicar, nós não entenderíamos e não vamos entender tão cedo. Nem tudo no mundo tem resposta. Deus tem, só que nós não conseguimos saber, porque nós somos limitados na nossa inteligência. Existe uma resposta muito simples, que quem está em casa me acompanhando pela Canção Nova, ou acompanhando pela rádio Evangelizar TV, Evangelizar, que está transmitindo simultaneamente, poderia dizer: eu tenho a resposta, padre. A resposta seria que a pessoa que hoje nasce com deficiência, ela tem uma breve vida para purgar a passada, mas depois na reencarnação, ela vem melhor. Essa não é a nossa resposta. Essa é uma resposta espírita para o problema do sofrimento. Essa não é a resposta católica. Escutou? Nós não somos do reencarnação. Eu sei que é muito confortável dar essa resposta, é muito fácil dar essa resposta, e até seria romântico, mas não é verdade, porque a nossa ciência é a ciência da cruz. A nossa ciência é a ciência do sofrimento. Então Jesus não veio para tirar todos os sofrimentos, Ele mesmo assumiu o sofrimento, Ele mesmo carregou nossas chagas, Ele mesmo carregou nossos pecados. Como que eu lido com o sofrimento? Tentando se aproximar de Deus. Às vezes o espinho na carne e o sofrimento, uma dificuldade, é lembrar que somos sempre criaturas, e o quanto necessitamos do Criador. Eu termino, que estão dando sinal que já esgotou o tempo. Não quero ter colocado minhoca na cabeça de vocês. De tudo isso que eu falei, eu lhes garanto uma coisa, e eu saio daqui afirmando algo na minha vida: nem tudo eu não sei, eu não domino o amanhã da minha vida. Eu não sei se eu não vou ter que enfrentar Padre Léo, um homem de Deus, um homem santo. Quem tem carinho para o Padre Léo? Dê uma salva de palmas. Desculpe a ousadia, morreu de câncer. Quem tem amor a Jesus Cristo? Dê uma salva de palmas. Mais forte para Ele. Morreu na cruz. Compreendeu? O sofrimento, as dificuldades devem nos levar a aproximar de Deus. E lhes digo, terminando, talvez você vai dizer: eu não entendi nada do que o Senhor falou. Faça as pazes com o Deus verdadeiro, que Deus é amor, e seu amor é para sempre. Ele é Pai,
E se enquanto os pais aqui na terra jamais darão escorpião ou uma serpente em lugar do pão, o Pai do céu não daria. Se jogue nos braços do Pai, porque Jesus disse a necessidade de rezar sempre. Quando Ele conta aquela parábola da viúva impertinente, Ele não faz outra coisa a não ser dizer: nós, criaturas, temos a necessidade de rezar sempre para nos conformar aos desígnios, à providência de Deus. E a providência de Deus na minha vida, na humanidade, é só boa. Diga: Deus é bom. De Deus pé, é bom. E sua bondade é para sempre. E sua bondade é para sempre. Eu preciso ser curado, Senhor, Eu preciso ser da curado, minha falsa Senhor. imagem de Deus. Da minha falsa imagem Eu de preciso Deus. ser curado Eu preciso ser curado das imagens distorcidas que eu criei de Deus. das imagens distorcidas que Porque eu criei Deus de é Deus. bom. Porque Deus é bom. Deus me quer feliz. Deus me quer feliz. Deus quer a humanidade equilibrada. Deus Levanta a mão quer para o céu. humanidade equilibrada. Deus quer que os casamentos dê certo. Deus quer que os casamentos deem Deus certo. quer que sejamos saudáveis mesmo nas deficiências. Deus quer que sejamos saudáveis mesmo nas Saudáveis na deficiências. alma, Saudáveis na esperançosos na graça. alma. Esperançosos na graça. Preciso tanto ser curado, basta apenas teu querer, Basta apenas teu querer. para que eu seja teu milagre, Pra Senhor. que eu seja Reza comigo, teu Pai. milagre, Reza, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu só queria conduzir um momentinho, por favor. Alguém aqui está inconformado com a sua vida? Tenha coragem de levantar a mão. Que acha que podia estar melhor. Eu também. Então eu quero que você diga: Senhor, eu tomo consciência que eu não estou bem, mas eu não o culpo. Eu quero e me lanço como obra inacabada. O Senhor me dará o melhor para mim. Diga: O Senhor me dará o melhor. eu vou sair daqui Eu vou sair daqui curado, curado, em paz com Deus, em paz com Deus, reconciliado com Deus. reconciliado com Deus. Preciso tanto ser curado, Basta apenas teu teu querer, para que eu seja teu milagre, Senhor. clamo por teu poder. Amo por teu poder, peço a tua graça.